Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Leandro Rezende, responsável pela disciplina de Ciências da Escola Municipal Castro Alves I. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula do sistema nervoso. Na aula passada a gente viu aí que o sistema nervoso é o principal responsável por interpretar os estímulos e a gente vai continuar falando sobre isso. Só que agora a gente vai começar a falar desse sistema nervoso vendo como é a composição dele, a célula do sistema nervoso, como que essa célula funciona para que ela possa interpretar esses estímulos dos órgãos dos sentidos, certo? Por isso a nossa aula é Sistema Nervoso 2, porque é uma continuação da aula anterior. Então, de início, o sistema nervoso ele recebe os estímulos por meio dos nervos. Então, os nervos nada mais são do que células que vão compor o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso ele vai ser formado por dois tipos de células. A gente vai ter os neurônios e os gliócitos, que também são chamados de neuroglia, certo? Então, o que são os neurônios? Os neurônios são as células capazes de receber os estímulos e enviar respostas. Então, o sistema nervoso vai ter essa célula chamada de neurônio. O neurônio é a célula principal, vamos dizer assim, do sistema nervoso, porque ela é que vai receber o estímulo e vai interpretar esses estímulos e transformar em uma resposta, dando então a sensação, fazendo com que você visualize, fazendo com que você sinta o toque, fazendo com que você ouça os diferentes sons, entenderam? Quando a gente estava vendo visão, lembre que a gente falou do olho e que lá no fundo do olho a gente tinha um nervo óptico. O que é o nervo óptico? São células do sistema nervoso que vai fazer o quê? Receber o estímulo. Qual é o estímulo? Os fótons de luz que estão adentrando no olho. E aí esses fótons de luz, eles vão estimular as células sensitivas, né, que são os nervos, que vai então passar por ali e ser enviado para o cérebro. Beleza. Vamos falar de cérebro na próxima aula. E lá no cérebro ele vai interpretar, beleza, mandar de volta através de quê? Do nervo. Certo? E que nervos são esses? São células. E quais são as células? Os neurônios. Esse neurônio ele vai ter um corpo celular e vai ter uma estrutura que a gente chama de axônio, que a gente vai ver já já no próximo slide. E aí eu vou explicar para vocês então como que funciona cada parte, certo? E a gente tem também os gliócitos, e os gliócitos são células que estão juntas com os neurônios. O que essas células vão fazer? Elas vão proteger o neurônio, elas vão sustentar e nutrir, ou seja, protege, sustenta e nutre o neurônio, ou seja, ela está ali do ladinho, é uma, vamos dizer assim, uma célula que está ali para ajudar o neurônio, ela se comunica com o neurônio, conversa com ele para proteger ele de algum dano, vai sustentar esse neurônio, vai auxiliar nas suas atividades, vai fornecer o que? Nutrientes, porque ela vai nutrir esse neurônio, certo? Então a gente tem essas duas células principais aí que estão presentes no sistema nervoso. Mas quando eu falo neurônio, o neurônio é a célula principal, é ela que vai formar os nervos, é ela que vai então receber e interpretar e formar uma resposta aí do sistema nervoso. Os gliócitos são diferentes tipos de células. Quando eu falo de gliócitos, eu estou falando de um conjunto de células. E aí eu vou ter várias células ali que vão estar juntas, então, com o neurônio para fazer essa proteção, essa nutrição. Então, quando eu falo de proteção, de sustentação, de nutrição, cada uma dessas funções é realizada por um tipo de célula diferente, certo? E essas células são chamadas de gliócitos, só que cada uma delas recebem designações diferentes. Por exemplo, oligodendrócito, a gente vai ter as neuroglias, certo? Células de Schwann, todas elas são tipos de gliócitos, certo? E aqui a gente tem uma imagem que vai fazer o quê? Representar o que é um neurônio. Então, quando eu falo de neurônio, deixa eu destacar aqui para vocês, ó, cada neurônio
ele apresenta três partes principais, que são os dendritos, que é essas estruturazinhas aqui, ó, certo? Essas ramificações aqui que parecem raízes são chamadas de dendritos. Você vê até aqui, ó, dendritos. E o que são os dendritos? Eles são prolongamentos que recebem estímulos nervosos. Então lembra que a gente falou que os estímulos nervosos eles são captados, por exemplo, tem prolongamentos na nossa pele, no nosso tecido epitelial, mais propriamente na nossa epiderme, que captam o tato, captam, vamos dizer assim, dentro do sentido do tato, a gente consegue sentir dor. E a gente viu que a gente vai ter esse sistema, esses nervos, vamos dizer assim, essas ramificações nervosas, elas podem estar livres, né? Que no caso a gente vai conseguir sentir dor através deles, e a gente tem os encapsulados, que são aquelas que vão propiciar a gente sentir o tato, a gente sentir as cócegas, a gente sentir a pressão mecânica. Então a gente vai ter tanto os encapsulados quanto as terminações nervosas livres. Todas elas vão fazer parte aí desses dendritos. O que elas vão fazer? Elas vão receber os estímulos. Então, quando você toca aqui, os dendritos vão estar captando, certo? Esses estímulos. Uma segunda parte da célula é o corpo celular. O corpo celular, turma, o corpo celular é isso aqui, ó. Quando eu falo de corpo celular, é a célula propriamente dita. Lembrem que na unidade 1 a gente falou sobre célula? Espero que lembrem. A gente teve uma aula sobre célula, não uma, mas várias aulas a gente falou sobre células. Então a célula tem uma estrutura, ela tem uma membrana. Dentro dessa célula eu vou ter um citoplasma. Aí lá dentro dessa célula eu vou ter um núcleo. E eu vou ter ali várias organelas. Eu vou ter mitocôndria, eu vou ter complexo de Golgi, retículo endoplasmático. Só que essas células nervosas elas são um pouquinho modificadas, porém ela não foge ao padrão. Ela vai ter essa estrutura, que é o corpo celular. Aí ela vai ter a membrana e tem o núcleo, ó. Tá aqui dentro, ó. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Aí ele até fala aqui, ó, corpo celular. Contém o núcleo e outras organelas. Então essa célula tem que produzir energia, então ela vai ter mitocôndria, ela vai ter que produzir proteína, então ela vai ter retículo endoplasmático, ribossomos, que são as estruturazinhas, as organelas que a gente falou lá na unidade 1, certo? Então esse corpo celular, vamos dizer que ele é o corpo da célula. Como ela é uma célula modificada, porque é uma célula nervosa, a gente falou sobre isso quando a gente falou de tecidos, que essas células elas se modificam para dar o formato do tecido, e no caso aqui a gente está falando de sistema nervoso, então a gente está falando de tecido nervoso. Se eu estou falando de tecido nervoso, esse tecido nervoso ele vai ter células nervosas. E qual é a célula nervosa principal aí desse tecido? A gente vai ter o neurônio, que é a célula que a gente está entendendo aqui, certo? Então, o corpo celular é o corpo da célula. Ah, mas eu tenho as outras partes aí, eu tenho os dendritos, eu tenho o axônio, eu tenho célula de Schwann. Beleza, isso são modificações dessa célula, entendam isso. Por isso eu digo que ela tem o corpo celular, que é o que seria a célula propriamente dita. Mas ela é uma célula modificada, porque ela é uma célula nervosa. Ela vai ter os dendritos, vai ter o axônio, vai ter as células de Schwann, certo? Aí uma célula muscular. Aí a célula muscular ela vai ter também as modificações dela. É uma célula, ela vai ter o núcleo, ela vai ter mitocôndria, vai ter cloroplasto não, cloroplasto é de célula vegetal. Vai ter retículo endoplasmático, mas ela vai ser uma célula alongada, ela tem proteínas diferentes, entenderam? Então, cada tipo de célula tem suas modificações. E aqui a gente está falando das modificações dessa célula, que é o neurônio. Então, o corpo celular é onde vai estar o núcleo da célula, certo? E eu vou ter também o axônio, que está aqui, ó. O axônio, deixa eu colocar em outra cor. O axônio é isso aqui, ó. Então,
é esse prolongamento, a gente chama de prolongamento celular. Então aqui, ó, axônio, prolongamento geralmente único, mas pode ter mais de um, dependendo da célula nervosa, que transmite os estímulos a outro neurônio, músculo ou glândula. Então qual é a função do axônio? É transmitir o impulso. Quem recebe o impulso? Os dendritos. Então, os dendritos da célula do neurônio recebem o impulso. E aí passa para o corpo celular e é transmitido ao longo do neurônio. E do neurônio não, ao longo do axônio. E aí o axônio vai transmitir esse impulso para outro neurônio, para células musculares, para glândulas, para a pele, seja para o olho, seja lá para onde for. Quem vai transmitir esse impulso vai ser o axônio, certo? Então esse prolongamento aí é para transmitir o impulso nervoso, que a gente chama de impulso nervoso. E o que é um impulso nervoso? É o estímulo que está sendo transmitido, ou a resposta. Entenderam? A resposta também é transmitida ao longo desse axônio. Então o axônio ele pode ser envolvido por células de Schwann, que formam o que a gente chama de extrato mielínico. Então vocês estão vendo isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui em amarelo para vocês. Essa estruturazinha azul ao redor do axônio é o que a gente chama de extrato mielínico ou células de Schwann. A gente não falou de gliócitos? O que é a célula de Schwann? É um tipo de gliócito, entenderam? Então, quando eu falo que o axônio ele tem a função de transmitir o estímulo, transmitir a resposta para um outro neurônio, para células musculares, para diferentes tipos de células, vai ser ao longo do neurônio que vai ser transmitido. Só que tem essas células de Schwann que vão envolver esse axônio. Então, quando ela envolve o axônio, ela ajuda na transmissão do impulso nervoso. Como? Porque essa célula de Schwann ela é formada de lipídio. O que é lipídio? É gordura. E o que a gordura faz? Ela isola aquela parte ali que ela está envolvendo o axônio. E aí eu tenho esses espaços aqui, ó. Espaços entre uma bainha de mielina ou entre um extrato de mielina e outro. E aí o que acontece? O impulso ele vai saltando, ó, de um lugar para outro, de um intervalo a outro. E essa condução que a gente chama saltatória, porque ela está saltando as células de Schwann, faz com que ela chegue mais rápido na terminação, que é essa terminação final aqui, ó. Essa terminação final aqui. Chegando na terminação final, a transmissão é mais rápida. Por isso as células de Schwann, elas ajudam na transmissão do impulso nervoso, para que o impulso nervoso ele chegue de forma mais rápida no final e chegue então a outro neurônio, a outro músculo, a outra glândula, a outra célula, certo? Espero que tenham entendido essa célula. Qualquer dúvida, mandem mensagem. Tenham todos um bom descanso e até a nossa próxima aula.